Você acompanha agora Alexandre Garcia na Gazeta do Povo, um oferecimento do Dentro da Lei. Ontem foi dia em que se anunciou que integrantes do Ministério Público fariam manifestações no país inteiro contra a indicação do colega deles, Augusto Aras, para Procurador-Geral da República, para chefiar a Procuradoria-Geral da República. Em outros tempos, nos tempos em que eu aprendi jornalismo, a gente não anunciava manifestações, deixava que isso fosse tarefa da propaganda dos manifestantes, da organização, das relações públicas das manifestações. Nós não assumíamos o papel de agência de promoção da manifestação. Depois que a manifestação se realizava, se ela virasse notícia, aí sim seria notícia. Mas agora os tempos são outros, Então, o anúncio da manifestação ficou maior que a manifestação. Duas fotos que eu vi, numa tinha 8 pessoas, na outra 22, atrás de uma faixa. Eu fico me perguntando, passada essa manifestação, quem é que vai fazer um exame de consciência ético para saber se, sendo um defensor da Constituição, que é a tarefa do Ministério Público, tarefa constitucional do Ministério Público, essa manifestação não foi uma condenação, uma insurgência e um perjúrio, em relação à Constituição. Porque a Constituição, no artigo 84, se não me engano, a linha 14, diz que compete ao presidente da República a nomeação do Procurador-Geral da República depois de aprovado pelo Senado. E eles querem impor uma tal de lista tríplice que foi obtida, tirada, para a gente usar o termo, o jargão, numa eleição só da Associação Nacional dos Procuradores da República. Aqueles que são da ativa, mas não são associados, não puderam votar. E aqueles que já estão aposentados, mas são associados, votaram. Quiseram impor ao presidente da República essa lista, que vem dos governos petistas. Não é tradição, é do governo petista. Bom, o presidente procurou muito, ouviu muita gente e se fixou nesse Aras, nesse baiano, que é mestre em Direito, que é doutor em Direito, que tem mais de 50 anos, tem 60 anos de idade, mais de 30 anos de Ministério Público. E agora vai ser submetido ao Senado aí nos próximos dias, porque Raquel Dodge termina o mandato dela na semana que vem, na quarta-feira que vem. E o presidente da República já caminhou no corredor, um dia depois de ter passado 5 horas numa cirurgia que tirou muitas aderências. A caminhada, inclusive, é para evitar aderência, para tudo ir para os lugares. Ele fica na vertical, está caminhando com meias elásticas para evitar trombo, e está se recuperando bem, talvez até mais rápido do que os médicos imaginem. O olho dele está lá na Assembleia da ONU em Nova York, onde ele deve falar lá pelo dia 23. E Lula denunciado mais uma vez pelo Ministério Público, de que falamos há pouco, Ministério Público da Lava Jato, por corrupção passiva. Ele e o irmão dele, o conhecido Frei Chico, que o Frei Chico recebia por 13 anos, recebeu mesada da Odebrecht. Por quê? Porque ele era sindicalista ligado ao setor petroleiro, ou seja, perto da Petrobras. Como corruptores ativos estão Marcelo Odebrecht, o pai dele, Emílio Odebrecht, e o Alexandrino Aguiar, que foi diretor e fez a colaboração premiada que mostrou que o irmão de Lula estava recebendo. Estavam lá na lista lá como irmãos metralha. A defesa de Lula diz que Lula não tem nada a ver com isso. Lula diz que se a Odebrecht dava dinheiro para o irmão dele, pagava mesada, o problema é da Odebrecht. A defesa de Lula diz que Lula foi incriminado nisso por conta aí do sangue, de serem irmãos, de estarem no mesmo sangue. Por fim, queria lembrar aqui que a alta comissária das Nações Unidas de Direitos Humanos, falando do incêndio da Amazônia, diz que a Amazônia está pegando fogo, está prejudicando a humanidade, está prejudicando os moradores da Amazônia. Eu fico sonhando em convidá-la para andar pela Amazônia, tanto no solo como no ar, e escolher as rotas, escolher os roteiros e dar uma olhada em tudo,
para aprender sobre a Amazônia. Aí ela vai falar com muito mais propriedade, né? Ela não vai achar que são grandes distâncias, porque, vejam só uma distância curiosa, o Chile de norte a sul é mais comprido que o Brasil de norte a sul em 100 quilômetros. De Brasília, Alexandre Garcia. Este foi o comentário de Alexandre Garcia na Gazeta do Povo. Você pode ouvir este e outros conteúdos no seu WhatsApp. É só enviar uma mensagem para o número 41-3321-5999. Os podcasts da Gazeta do Povo e todos os conteúdos em áudio estão disponíveis no Spotify, Apple Podcasts e outros agregadores. Basta buscar por Gazeta do Povo.